Falar um pouquinho sobre vida perfeita. Ninguém tem vida perfeita. E assim, o problema é que a gente fica olhando muita rede social e vendo a perfeição nas maquiagens, nas roupas, nas fotos milimetricamente tiradas. Elas não foram tiradas de primeira nem com espontaneidade. Elas foram tiradas milimetricamente pensadas. Então existe muito de putativo, de imaginário. E a gente fica sempre querendo entrar para esse clubinho. E na psicologia, dentro da programação neurolinguística, a gente trata isso como processo de aceitação. Eu preciso ser aceitada nesse grupinho. Aceitada não, aceita. Processo. Meu marido tá me corrigindo aqui o português. Eu sou autêntica, quem me segue já deve ter percebido da minha autenticidade. É a vida como ela é. Meu marido me corrigiu no português. E aí, ele tá certo ou eu estou certa? Ou ambos estão certos porque a conjectura do que eu falei ele não sabe? Mas bora lá. Existe uma necessidade de pertencimento. As pessoas hoje em dia, elas necessitam, é a raiz, né? É a galerinha que não é mais raiz, é Nutella. Eu preciso da aceitação, do pertencimento. Então, se eu não me comporto milimetricamente perfeita, como eu não me comporto milimetricamente perfeita nas fotos ou no Instagram, isso acaba interferindo muito com a questão da autoimagem, a baixa autoestima. E antes que haja correção de português, sim, é baixa autoestima, porque autoestima tem a ver com o que eu penso acerca de mim. Então, alto não é grandeza, não é superioridade. Então, baixa de autoestima é baixa do que eu penso acerca da minha imagem. Então, tá correto, antes de alguma correção de português. Então, assim, isso interfere na baixa autoestima, na ansiedade. Isso vai levando as pessoas a desacreditarem que elas são especiais. E nós somos especiais. O maior segredo, o maior livro da lei do universo, o melhor livro de física quântica é a Bíblia. É necessário a gente prestar muita atenção com o que a gente consome. Mas terminando, porque eu tô sendo interrompida, porque eu tô num carro com a minha família, então eu acabo sendo interrompida com as conversas paralelas. Mas bora lá. A questão da autoimagem, a questão de você acabar se sabotando porque você não tá no grupinho da aceitação, do pertencimento, da imagem perfeita, da foto perfeita, do casal perfeito, das roupas, da moda milimetricamente planejada, do fotógrafo para fazer o teu feed perfeito. A vida não é perfeita. E eu estava falando, quando eu fui interrompida, sobre o maior livro da lei da atração, que é a Bíblia. Claro que não é fácil descodificá-lo, né? Então Deus usou várias pessoas para descodificá-los com mensagens para que a gente entenda que a gente pode evoluir. Para a gente evoluir, primeiro, é óbvio, você ter a autorresponsabilidade de entender que por pior que esteja a sua vida, a responsabilidade foi sua. Ah, mas eu sofro violência doméstica. Ah, eu fui estuprada na infância. Tem vários exemplos. Mas a questão é o seguinte: o que significa o perdão? O perdão não é amnésia. O perdão é você não seguir se maltratando com aquilo que foi feito com você em um determinado ponto. E um exemplo disso é a Oprah Winfrey, né? Ela passou uma infância onde ela foi abusada durante anos e anos, ela sofreu pedofilia. E ela usou isso de outra forma e se transformou, e ela é a maior formadora da lei da opinião, no grande
transformou no grande sucesso que ela é hoje, né? Ela começou com as leituras, ela passou a ler um livro por mês e depois um livro por semana. A sua mente, ela precisa, nunca a sua mente vai se cansar de receber informação, jamais. E a informação, ela liberta. Eu não tenho condição de pagar uma sessão de life coach, eu não tenho condições de pagar uma psicanálise, eu não tenho condições de pagar uma análise, eu não tenho condições de pagar uma sessão de coach, eu não tenho condições de pagar uma mentoria. Mas você tem condições de comprar um livro, um bom livro. Você tem condições de buscar na internet biografias de sucesso e se inspirar em pessoas que venceram, porque elas não são super-heróis, elas são humanas. Então, se elas conseguiram, a gente também consegue. A gente precisa se cercar de bons exemplos e entender que nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos a nossa herança. O nosso Pai é dono de tudo. Jesus disse: eu vou para que você tenha vida e vida em abundância e que você vai fazer obras maiores do que as que eu fiz. Gente, fé é a firme convicção daquilo que eu não vejo, na certeza das coisas que eu espero. E isso nada mais é do que o colapso de onda que a física quântica fala. Isso nada mais é do que co-criar. Porque Deus é o Criador e nós somos os co-criadores. As pessoas têm um problema seríssimo de dizer: eu sou Deus. Eu sou Deus. Peraí, um filhote de cachorro é cachorro, um filhote de urso é urso. Eu sou filha de Deus, eu sou Deus. Porque Deus habita dentro de mim, eu tenho um DNA de Deus, o Espírito Santo habita dentro de mim. Ações diversas vão acontecer. O mal vai cercar você, sim, porque ele já existia no Jardim do Éden. Esse foi um exemplo que Deus disse pra gente. E disse ainda mais: no mundo tereis atribulações, e serás provados, e serás medidos, e serás julgados, e serás analisado. Né? O que você anda fazendo acerca do poder que opera em você? Porque Deus está pronto para fazer tudo além daquilo que a gente pede ou pensa, segundo o poder que opera em nós. E qual é o poder que opera em nós? A gente tem que substituir a dúvida pela fé. A gente tem que substituir a ansiedade pela determinação. A gente tem que substituir a tristeza, a angústia, a vontade de gritar. E muitas vezes a gente grita na certeza de que Deus está conosco. Quando nós fazemos o certo, Deus nos escuta, porque Ele está pronto a nos ouvir. Ele está dentro de nós. O que você está fazendo da tua vida? Amar é um princípio, é o princípio mais importante bíblico. Porque ele diz que entre a fé, a esperança e o amor, nada vale sem o amor. E quando Deus nos criou, Ele nos criou com muito amor. Sabe por que Deus nos criou com muito amor? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Deus deu oportunidade de resgatar a humanidade. Mas que humanidade é essa? Um terço que desceu junto com Lúcifer. E Deus disse para que a gente o ame acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você se trata bem? Você se ama? Você se trata bem? Como você pode melhorar de vida se você não crê no teu potencial? Você acha que quem é que vai crer? Hoje é sábado, 19 de junho de 2001. Se você não consegue nem orar, porque o momento que você está passando de dificuldade é tão forte, eu vou orar por você, se você me permitir. Pai amado, Deus poderoso, centelha divina de luz, alcança essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Reforça suas forças, acalenta no colo, cuida, fala, conversa. E eu quero também dizer para você o seguinte: nunca esqueça de quem você é filha. E repita para você: eu sou filha de Deus. E por eu ser filha de Deus, eu mereço viver coisas maravilhosas. Por ser filha de Deus, eu só vivo coisas extraordinárias. Mas
Mas Lila, você não sabe o que eu tô passando. Não precisa dizer pra mim. Não precisa sair por aí dizendo pra ninguém. Se abra com Deus. Cuidado com quem você tá se abrindo. Sabe por quê? Porque existem pessoas que se alimentam da tua dor. Não interessa o que você tá vivendo. Vai passar se você acreditar, se você substituir os teus pensamentos. Porque Deus não opera na dúvida. Isso está escrito na Bíblia. Deus não opera no homem dúbio, ou seja, Deus não opera na dúvida. Fé, firme convicção. Se você não tem a firme convicção, você não vai colapsar e nem cocriar a vida que você merece. Ah, eu tô indo como Deus quer. Não, você tá indo como você quer, porque Deus quer o melhor para sua vida. E você com vitimismo não vai a lugar nenhum. Você precisa soltar imediatamente pesos que te impedem de correr a corrida da tua vida. Quais são esses pesos? Mágoa. Mágoa. Não liberar perdão. Você precisa. A necessidade de aceitação e de aprovação de A, B e C. Culpar os pais ou a origem pelo que você está passando. Eles não têm culpa. Honre-os. Honre-os. Existia um homem que ele era contraventor. Na década de 20, nos Estados Unidos, quando tinha a lei seca. Ele era contraventor. Ele fazia e vendia contrabando de bebida alcoólica. E anos depois o filho dele se tornou presidente dos Estados Unidos. Sabe como era o nome desse cara? Kennedy. Ele não viveu a história do passado do pai dele, ele fez a dele. Antes de dormir, faça a sua higiene mental. Faça a sua higiene mental, nem que seja uma vez por dia. Limpe os pensamentos que te impedem de avançar. Limpe o medo, limpe a dúvida, limpe a insegurança. Limpe os traumas que você sofreu. Mas não é fácil. Mas eu não disse que era fácil. 95% da população não vive a vida que deveria viver. Porque é dominada pelos 5% do consciente. 95% que domina a nossa vida é o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente está ligado a crenças, que não tem nada a ver com religião. Crenças são paradigmas, que um dia eu posso falar com mais cuidado. Você precisa muito de ajuda? Fala comigo pelo direct. Mas lembra disso. Você precisa reprogramar sua mente. Se você for reconfigurar um computador, você precisa limpar